Olá, graça e paz. Meu nome é Wilmington e eu estou muito feliz por poder fazer parte dessa série O que queres que eu te faça? Hoje nós estamos no 6º dia, o qual nós vamos estar falando sobre a cura da sogra de Pedro, que na verdade encontram-se nos 3 evangelhos. E nós vamos estar lendo no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 29 ao 31. A palavra de Deus nos diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente à casa de Pedro e André. A sogra de Pedro achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Meus irmãos, essa cura nos traz um entendimento e também nos traz uma responsabilidade muito grande. Porque nós sabemos que essa cura ocorreu dentro de uma casa. E foi na casa de Pedro. E sabemos também que o ministério do Senhor Jesus, ele começa em Cafarnaum. Então, a palavra de Deus nos diz que eles, saindo da sinagoga, foram para a casa de Pedro. Então, ali Cafarnaum também se torna a base ministerial do ministério do Senhor Jesus. Então, já começa a trazer algumas clarezas para as nossas vidas. E uma delas é que o ministério começa na casa. Essa casa foi a primeira casa onde começou o ministério de Jesus. E ali ele está dando exemplo para os seus discípulos. Está deixando muito bem claro para os seus discípulos que futuramente eles iriam assumir totalmente o ministério de pregar o evangelho e assim sucessivamente. Então eles tinham que recorrer e entender o início do ministério, tanto deles como o ministério de Jesus. Isso então vem de uma profecia. Jesus estava cumprindo a profecia de Isaías, o qual seu ministério iniciaria em Cafarnaum. E nos chama muito a nossa atenção que naquela época as mulheres eram as que serviam. As mulheres, quando os homens chegavam nas casas, as mulheres então tinham aquela total preocupação em servir aqueles homens. E aqui neste caso nós podemos ver que não foi diferente. Lembrando ali, não sei se vocês lembram, eu creio que sim, da Marta e Maria. A Marta muito preocupada em servir Jesus e todos os seus discípulos. E aqui também, quando Jesus chega até na casa da sogra de Pedro, então ele se preocupou naquele momento ali quem iria servir a Jesus. Então eles logo dão uma notícia para Jesus. Então logo eles vão até Jesus e avisam, a sogra de Pedro, ela está com uma febre altíssima, ela está acamada. E provavelmente não vai ter como servir nós. Então nós podemos ver que lá em Lucas nos traz um detalhe muito importante. Fala que a febre era muito alta e uma febre muito alta poderia também levar à morte. Olha, pensa comigo, e lá também, no livro de Lucas, diz assim, que o Senhor Jesus, ele repreendeu a febre da sogra de Pedro. Olha que detalhe que nos chama muito a nossa atenção. Então nós sabemos que essa febre não era somente uma febre natural. Nós sabemos que Lucas era doutor.
senão ele poderia falar de uma outra forma, ou então os outros evangelhos também. Então, nos chama a nossa atenção que a repreensão então vem de algo que era espiritual. Então nós podemos associar que era uma febre espiritual. E uma febre espiritual, ela traz um estado de paralisia. Uma febre espiritual, ela traz um esgotamento. Uma febre espiritual, ela impede a pessoa de servir. E hoje, nos nossos dias, não está diferente. Muitas das vezes estamos com essa dificuldade de servir as pessoas por questão de uma febre espiritual, que tem paralisado as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus veio para servir e não ser servido. E Ele nos ensina isso, que nós temos que servir as pessoas. O porquê não estamos servindo? Por questão dessa febre, o qual precisa sobre nós ter esse milagre, ter essa cura. E outro detalhe muito importante é estar acamada. A camada nos mostra sobre uma posição. Uma posição o qual ela estava. Uma posição que ela não conseguia então servi-los. Muitas das vezes poderia estar com febre. Mas se não tivesse de cama, serviria com febre. Mas ela estava com 2 sérios problemas. A febre era tão alta e também que levou a uma paralisia. E nisso, nós temos que pensar um pouco, dentro dos nossos ministérios, dentro da nossa casa e assim sucessivamente. Nós temos que entender que urgentemente, assim como aconteceu este milagre na casa de Pedro, urgentemente nós temos que clamar essa cura em nossas casas. Urgentemente nós temos que atentar a isso. Mas na frente, no capítulo 2, ali nos mostra de uma forma clara também que Jesus estava na casa, nós não sabemos se era provavelmente era na casa de Pedro novamente ou na sua própria casa. E ali estava acontecendo ensinos, pregação do evangelho, estava acontecendo várias coisas. E a casa estava aglomerada. Então ali 4 homens, 4 amigos leva então um paralítico, o qual a casa estava tão cheia que eles não conseguiram entrar pela porta e quebraram o telhado. Isso nos deixa maravilhados, porque na casa de Jesus tinha todos esses detalhes de cura, detalhes ali de ensino. Meus irmãos, quando falta dentro de uma casa o ensino, quando falta dentro de uma casa a propagação, essa união, começa a faltar as curas também. Pense comigo. Então, nós podemos entender no versículo 31, que depois que acontece todo esse cenário, o Senhor Jesus sabia de tudo isso, que a pessoa com a febre, ela não tem como servir. Então ele vai até ela, pega nas mãos a sogra de Pedro, e a febre o deixa, ele repreende essa febre, que era uma febre espiritual, a febre o deixa. Então naquele momento ela passa a servi-los. Neste momento então passa a servi-los. Ela então é curada, então ela toma uma nova posição. E é isso que tem que acontecer em nossas vidas. Que o Senhor Jesus venha nos tomar pela mão, que nós sejamos curados e que nós passamos a servir as pessoas com propósito e assim sucessivamente. Vamos orar? Vamos fazer uma oração para que esse espírito
de uma nova posição, esse Espírito venha atuar em nossas vidas. Ó Deus, neste momento nós temos que agradecer o Senhor. Pai, ficou muito claro para nós, assim como naqueles dias, teve que acontecer uma cura, acontecer ali um milagre na casa de Pedro, na vida da sogra de Pedro. Pai, assim nós clamamos também pelas nossas vidas, clamamos pela igreja nos dias de hoje. Pai, que essa cura venha acontecer em nós, que essa cura venha acontecer nas nossas igrejas. Pai, que essa febre espiritual que tem nos colocado, Pai, em posições de paralisia, o qual nós não estamos conseguindo a servir da maneira correta, da maneira certa. Que em nome de Jesus, que essa febre venha cair por terra e que nós venhamos ser curados e que nós, neste momento, passamos a servir a tua igreja, servir o povo. Em nome de Jesus. Pai, naqueles dias ali também ficou claro que depois que passou, a sogra de Pedro passou a servir eles, e ali houve tantas outras curas e tantas outras coisas ali na casa de Pedro. Então assim seja em nossas vidas, assim seja na nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.